Vamos lá, sextou o nosso gabarito comentado das páginas 145 a 148. Na página 145 temos um anúncio sobre o carro Fox, né? Fazendo com que as pessoas que estejam vendo esse anúncio se convençam de que esse carro é melhor dentre os outros. Na questão número 1, ele coloca algumas opções aí, né? Algumas informações sobre o uso dos adjetivos, né? O Fox tem interior, o Fox, compra um Fox, todo mundo faz o mesmo, por um mundo melhor, compre um Fox. E pede para você observar o emprego do artigo definido e do artigo indefinido, o e o um. Na letra A, qual a diferença de sentido entre o Fox e um Fox? Como eu conversei com vocês na nossa aula, né? Como eu expliquei a vocês, quando a gente fala o Fox, a gente está dando a intenção de que aquele carro é diferente de todos os outros. É um carro único, é um carro diferenciado, é um carro específico. E o uso do dá ideia de generalização, né? É mais um carro entre os outros, né? Ele faz quando ele não particulariza tanto aquele Fox, quando a gente fala o usando o artigo indefinido. Letra B é uma questão pessoal, é uma resposta pessoal, mas por que o anúncio emprega artigo definido na primeira frase e depois nas outras duas frases emprega artigo indefinido? Porque primeiro, né, no início, quando ele fala do artigo definido, ele quer realmente fazer com que as pessoas se interessem por aquele carro e que tenha esse maior interesse, essa maior valorização do veículo, né? E diferenciando esse carro das outras marcas e de todos os outros modelos. E depois para fazer com que o leitor pense assim, eu também posso ter um Fox, não é aquele específico que está na propaganda, mas eu posso ter um. Então, várias pessoas teriam acesso aos outros carros como este, tá? 2. Levando em conta o sentido que os artigos definidos atribuem aos substantivos que eles acompanham, justifique o emprego do artigo definido nas expressões. Na letra A, quando eu coloco lá vários lugares para colocar as coisas, quando eu uso o artigo definido, a gente sabe quais são esses objetos. Então, eu sei quais são essas coisas específicas, tá? Então, eu saberia especificar quais são os objetos, porque está usando o artigo definido, tá? Por mais que a palavra coisas tenha um sentido mais amplo, eu sei quais são esses objetos quando eu falo dessa questão, porque é a função do artigo definido. Na letra B, separar o lixo para reciclagem. A mesma coisa, a gente sabe qual é o lixo que nós estamos falando. É aquele lixo doméstico, aquele lixo conhecido por nós, que quase todas as famílias conhecem aquele lixo que sempre tem no nosso veículo. Letra C, da natureza. Esse artigo da aí, né? Ele dá um sentido de um mundo mais natural, um mundo mais comum, né? Mais presente na vida do ser humano. 3. Observe o emprego do artigo indefinido destacado nesta frase do anúncio. Por um mundo melhor. Por que o uso do artigo indefinido antes do substantivo mundo é adequado? Porque é uma ideia futura, é um mundo ainda desconhecido por nós, né? É um mundo que nós estamos almejando, estamos desejando. Então, por isso que ele fala por um mundo melhor. Hoje nós podemos falar o nosso mundo. Nós sabemos o que tem. Poluição, violência, corrupção. Aí a gente sabe. Agora, por um mundo melhor é algo que está dando uma ideia futura. Então, é desconhecido, é impreciso. Eu não sei como será esse mundo. Por isso foi usado um mundo e não o mundo. Tá bom? 4. O anúncio procura transmitir a ideia de que a preocupação dos fabricantes do automóvel é a preservação da natureza. Letra A. Segundo o anúncio, o que leva à preservação da natureza? Está lá no anúncio. É a quarta opção.
O carro torna as pessoas organizadas. Ele coloca até um sinalzinho de igual, né? Ele fala vários lugares para colocar as coisas, igual a pessoas organizadas, tá? Letra B. Na sua opinião, o argumento utilizado pelo anúncio é falso ou verdadeiro? Aí é a opinião realmente de vocês. Eu acho que sim, eu acho que é verdadeiro, porque o anúncio faz uma precisão muito boa sobre esse veículo, sobre esse carro, tá? 5. Leia agora um anúncio bem antigo destinado à publicidade de automóvel produzido pela mesma indústria automobilística. Desculpa. Um carro que você pode vender a um amigo sem perder o amigo. Letra A. Observe o emprego do artigo definido o e do artigo indefinido antes da palavra amigo. Que diferença de sentido decorre do uso de um e de outro artigo? Um amigo pode ser qualquer amigo. Entre vários amigos que você tenha, você vai escolher um e qualquer um pode comprar. Agora, o amigo, aí sim, né? Eu tenho um amigo específico, é aquele conhecido, Joãozinho, Maria, tá? Eu defino quem é esse amigo. Letra B. O que explicaria a troca de um amigo por o amigo? Por quê, gente? Quando ele fala que você pode vender a um amigo, qualquer amigo que você for vender aquele veículo, você não vai perder, né? Esse amigo ele vai se tornar seu amigo, porque o veículo é bom, porque o carro é bom, porque será uma venda e uma compra positivas. Então, ele fala nessa questão, tá? O sentido de um amigo, qualquer entre vários outros amigos. E o amigo refere-se especificamente ao amigo que o leitor supostamente teria escolhido para vender o carro, tá bom? Então, por que ele não vai perder o amigo? Porque não vai ser uma coisa ruim, vai ser uma venda boa e a amizade vai continuar. Ele vai escolher aquele amigo e aquele amigo vai permanecer sendo amigo dele, tá? C. Que aspecto do automóvel o anúncio procura ressaltar? A beleza, o conforto ou a durabilidade? A durabilidade, né? Por quê? Uma vez que ele coloca aí, ele associa o Fusca à ideia de um carro forte, que não quebra, né? Então, a gente pode ter que prestar atenção que o anúncio é de 1954, tá? Tinham outros carros mais bonitos, mais confortáveis que o Fusca, mas era um carro que na época todas as pessoas diziam que era um carro que não quebrava, era um carro forte e que não deixaria ninguém na mão, né, com o carro enguiçado. Página 147 agora, questão número 6. O artigo definido pode aparecer ao lado de substantivos que designam estados, países, oceanos, rios, etc. Aí tem alguns exemplos aí: o Rio de Janeiro, a França, o Pacífico, o Tietê. A seguir, o nome de alguns estados brasileiros. Identifica aqueles que dispensam o artigo definido. Aí é só para você retirar aí quais que não se encaixam, que não tem necessidade de colocar um artigo definido na frente. Então, são esses aí: São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Sergipe e Goiás, tá? Eles dispensam o artigo porque ele já está designando aí um estado, né, em relação a isso, tá? Então, não tem necessidade de falar as Minas Gerais, a Santa Catarina, ou o estado de Santa Catarina. 7. Às vezes, em certas situações, o artigo pode adquirir um sentido diferente do usual. Reescreva as frases a seguir, substituindo o artigo destacado por uma palavra de sentido equivalente, tá? Vamos lá. Letra A. Mamãe comprou peras de R$ 5 o quilo. Esse o pode ser substituído por cada quilo.
Mamãe comprou peras de R$ 5 cada quilo. Se algum aluno usou uma outra palavra, um outro termo, pode, na hora do tirar dúvidas, tá? Me colocar lá qual foi a palavra que foi usada, conversar comigo para eu ver também se vai se encaixar, tá bom? B. Esperei por ele uma meia hora. Esse uma meia hora a gente usa muito, né? Quando a gente está conversando com uma pessoa. É para dizer uma ideia imprecisa, né? Algo que não tem tanta precisão. Ele não sabe se foi meia hora mesmo, ou 40 minutos, ou 35 minutos. Então, poderia ser substituído por aproximadamente meia hora, tá? Mais ou menos meia hora, uma outra expressão que também poderia ser substituída. Letra C. Ele falou de uma maneira que me magoou profundamente. Ele falou de tal maneira, de modo, tá? Vocês poderiam utilizar essas expressões também. 8. Há situações em que a presença ou ausência do artigo influem na noção de quantidade relacionada ao substantivo. Compare estas duas frases. Participaram da festa junina alunos do 6º ano. Participaram da festa junina os alunos do 6º ano. Qual delas dá a ideia de que apenas alguns alunos participaram da festa junina? A primeira, né? Porque eu não falo que são todos os alunos. Na segunda, quando eu coloco os alunos, eu digo que são todos os alunos do 6º ano. Na primeira, é uma imprecisão, somente alunos do 6º ano. Mas a gente não diz se são todos, tá? Então, é na letra A que indica essa noção aí de quantidade, fazendo uma relação de quantidade, tá? 9. Explique a diferença de sentido entre as frases a seguir, considerando a presença ou não do artigo definido. Quando eu crescer, quero ser engenheiro na firma do meu avô. O que seria? Ser mais um engenheiro na firma. Ser como os outros que trabalham lá, tá? Por quê? Eu não tenho a precisão do artigo aí. Então, quero ser engenheiro. Agora, olha na B. Quero ser o engenheiro. Eu quero ser o melhor. Eu quero ser o engenheiro diferenciado de todos os outros, tá? Eu quero ser aquele único, aquele que todas as pessoas conhecem, sabem e valorizam o trabalho. Então, quero ser aluno. Ou quero ser o aluno. Eu estou especificando. Isso a gente utiliza muito, por exemplo, no futebol, a gente ouve isso muito. Isso foi o gol. Porque foi aquele gol específico, diferenciado, aquele que marcou uma sociedade, né? Agora foi gol. Fizeram um gol, né? É qualquer gol como todos os outros. A gente ouve isso muito. Ele é o professor, ele é a aluna, ela é a aluna, é uma aluna boa, diferenciada, específica, tá? E questão número 10. Compare estes dois enunciados quanto ao sentido. Mariana já comeu o doce e Mariana já comeu do doce. Letra A. Em qual deles o sentido é de que Mariana comeu todo o doce? O primeiro. Ela já comeu o doce inteiro, todinho ela comeu. B. Qual é o sentido do outro enunciado? Que ela só comeu um pedaço, uma parte do doce, ela não comeu o doce inteiro. Letra C. Que palavra do segundo enunciado é responsável pela mudança de sentido? O do, né? Que é o de, a contração de de mais o, que dá o do, tá? Então, é essa que dá a ideia aí de imprecisão, né? De dizer que ela não comeu o doce inteiro, tá, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição, perguntem, tirem as dúvidas de vocês, estou aqui para resolver todas as questões relacionadas à dúvida, qualquer coisinha, tá? Fiquem com Deus, até mais tarde.